Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então nessa quinta-feira, mais uma quinta-feira, dia de adoração, dia de buscar o Senhor, dia de bendizer a Deus pelas maravilhas que Ele faz em nossa vida, dia de contemplar as obras do Senhor, né? Contemplar tudo aquilo que Ele faz em cada um de nós e nos prostrarmos mesmo diante dEle na adoração para glorificarmos a Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Hoje, de maneira especial, a gente vai estar adorando a Jesus lá na Maré. Hoje a gente vai estar adorando a Jesus lá na Maré, na Missa pela Vitória. Então hoje à noite, a partir das 8, a gente vai estar lá na Maré, adorando ao Senhor, prostrados diante dEle, declarando que a vitória na nossa vida vem dEle. Mesmo com lágrimas, mesmo sofrendo, Deus nos dá a vitória, porque a vitória vem pela cruz, né? Então essa é a grande graça de Deus. Bem, hoje também é dia de Santa Águida. Santa Águida que foi uma jovem Santa Águida foi uma jovem que era de família rica, né? Ela vivia ali nas regiões próximo ao vulcão, que é o chamado vulcão Etna. Ela também é tida como protetora contra a larva do vulcão, né? E ela nasceu ali naqueles arredores, nos morros que tinham ao redor do vulcão Etna. Ela, desde muito jovem, ela pediu ao bispo e disse a ele que queria se consagrar a Deus. Então ele deu a ela um véu vermelho, que na época era o véu que era usado pelas virgens, por aquelas que haviam sido consagradas a Deus. Só que um procônsul chamado Quinciano se apaixonou por ela e queria possuí-la, né? Queria tê-la como sua esposa. E ela recusou. E tendo recusado, e ele conhecendo o motivo, né? Ela deliberadamente se declarando cristã, né? E os cristãos eram perseguidos porque era o século III, então a perseguição estava bem no auge, a perseguição aos cristãos. Então ela vai sofrer as penas do martírio, que em primeiro vão arrancar os seus seios, né? E aí os seus seios vão ser devolvidos por Deus, vão crescer de novo. Por isso também ela é tida como protetora das mulheres que têm problemas nos seios, de maneira especial câncer de mama, todas essas coisas, porque todas essas enfermidades, nossas enfermidades de mama, porque ela teve os seios arrancados por alicates. Eles usaram alicates para arrancar os seios dela e Deus devolveu a ela os seios. E aí depois, não tendo o que fazer, então jogaram ela em carvão ardendo. E aí ela morreu queimada, e por conta de ter sido lançada no carvão ardente, ela é tida como protetora contra a lava do vulcão lá do Etna, tá? Então ela é um exemplo e testemunho para nós de amor a Deus e também da restituição de Deus. Às vezes, nós, pelo caminho de Deus e no caminho de Deus, perdemos coisas. Ela perdeu os seios, mas Deus restituiu. Então, assim, claro que não eram os mesmos seios. Então, assim, quando nós estamos no caminho do Senhor, às vezes nós vamos passar por esse processo de perder alguma coisa, perder uma amizade, perder uma pessoa, perder uma oportunidade. Mas o Senhor, na sua misericórdia, Ele vai restituir a nós da maneira que é dele, do jeito dele, na pedagogia que é dele. A gente só precisa confiar e se abandonar no Senhor. Então esse é o caminho que a gente precisa fazer. A primeira leitura de hoje, agora a gente já está no livro dos Reis, né? Saímos do livro de Samuel e chegamos no livro dos Reis. E aí vamos ver que Davi já está para morrer. E estando para morrer, ele chama Salomão para dar conselhos a ele. E é muito importante porque ele vai dar conselhos de pai. Conselhos que todo pai, que toda mãe deve dar ao seu filho. Que no final tem um resumo. Seja de Deus. Não abandone a presença de Deus. Viva debaixo da promessa de Deus. Por quê? Davi vai dizer, primeiro vai dizer ser forte, se comporte como um homem. Por que isso? Porque Salomão ainda era muito jovem. Então ele começa a pedir a Salomão para que tenha atitudes de homem, para que eu não viva como um moleque, sabe? Salomão, eu entendo que você é jovem,
mas você precisa ter conduta de homem. Jerusalém, Israel precisa de você como homem. Por mais que você seja muito jovem, você precisa agir como um homem. Isso é que Davi está dizendo. Não é porque tem gente que diz, colocando bobeira, dizendo porque Davi disse para ele ser homem. Era porque ele era muito jovem. Então ele vai ter atitudes de homem, ainda que não fosse um homem já formado, porque ele ainda era bem jovem. Ele tinha lá os seus 14, 15, entre 14 e 16 anos. Então era muito jovem, né? Então ainda podia se esperar dele atitudes de moleque, né, na adolescência. Mas Davi pede a ele, tem atitudes de homem. E aí ele vai dizer, observa os preceitos do Senhor, os mandamentos, as leis, as instruções, o que foi prescrito na lei de Moisés. Caminha em tudo isso, que Deus vai te honrar, cumprindo a promessa que ele fez sobre a nossa geração e sobre a nossa descendência. De que todos os da descendência de Davi que se mantivessem fiéis, nunca ia faltar um herdeiro no trono. Então Davi pede a ele, seja fiel a Deus, seja um homem de Deus, caminhe debaixo da lei de Deus. Isso é um ensinamento muito importante que os pais precisam passar para os seus filhos. Ensinar os filhos a amar a Deus e viver a lei de Deus. Hoje a gente tem vivido um tempo onde, eu vou respeitar a liberdade do meu filho, dele escolher o que ele vai querer. Não é assim que a vida funciona. A gente tem que ensinar a vida cristã e ele, se depois quiser negar ou recusar, tudo bem. Mas eu não posso deixar de ensinar, eu não posso deixar de formar a doutrina católica na vida cristã. Esse é o meu compromisso como pai cristão, como pai católico. Eu não posso deixar, quando ele chegar na idade ele decide, aí ele aprende. Não! É sua missão e responsabilidade sua fazer do seu filho um homem e uma mulher de Deus. Se quando ele crescer ele quiser negar tudo isso, aí ele vai usar, entre aspas, a liberdade dele, que na verdade isso não é liberdade, porque liberdade verdadeira, segundo Santo Agostinho, é escolher a Deus. Liberdade é quando eu uso a minha vontade e livremente escolho a Deus. Quando eu não escolho a Deus, isso é libertinagem, isso é desvio, disfunção de liberdade. Porque liberdade verdadeira é escolher a Deus, porque Ele é o sentido principal da nossa vida. Então você como pai, você como mãe, tem que ensinar o seu filho a buscar a Deus. Se ele quiser depois negar, whatever, consequência para a vida pessoal dele. Mas você não pode negar aquilo que você precisa fazer, que é educar o seu filho na fé. Até, abrindo um parênteses aqui, até quando, por exemplo, a igreja permite que uma pessoa católica se case com um evangélico ou uma pessoa de outra religião. Mas a pessoa que é católica, ela precisa assinar um documento e um termo se comprometendo a educar os filhos na fé católica. Então olha como a igreja entende, olha como a igreja não desresponsabiliza aquele que é cristão, aquele que é católico, tá? Para você ficar ligado. No Evangelho, Jesus vai enviar os discípulos de 2 a 2. Por que de 2 a 2? Para que um seja testemunha do outro, para que um seja apoio do outro, para que quando um estiver pregando, o outro possa estar intercedendo, ou até mesmo, como tinha o tema também de uma certa perseguição por causa de Jesus, que um estivesse atento, vigiando, enquanto o outro estivesse pregando, né? Para a gente entender que vida cristã não se vive sozinho. Vida cristã não sou eu, mas é uma comunidade. São 2 ou mais reunidos em nome dele. E aí ele vai dar poder a ele. Então aquilo que eles vão fazer é em nome de Jesus. É pelo poder que Jesus conferiu a eles. Então o que você faz, o que você desenvolve, o seu serviço é sempre pelo poder de Jesus. Então a glória não é para mim. A glória é sempre dele, porque eu estou fazendo por ele, para ele, em nome dele. E aí ele vai dizer para não levar nada a não ser um bastão, e só ir calçado com uma sandália e uma túnica. Por que isso? Primeiro, que era para eles não levarem mochila, levarem muita coisa, né? Porque senão ia sair com mala, arrastando mala pela rua. Isso era difícil para fugir, caso tivesse uma perseguição. Isso era difícil para se abrigar na casa das pessoas, porque você ia chegar cheio de tralha na casa das pessoas. Isso traz a simplicidade da missão. O missionário, ele precisa ser simples. Ele não pode estar também, isso é o desapego, de não estar apegado a muitas coisas, de não estar preso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que levar isso, tenho que levar aquilo. Ele só pede para levar um bastão, porque o bastão serve para firmar o passo, serve para firmar o caminho. O bastão lembra o pastoreio, o bastão lembra a missão, o que eu preciso desenvolver. Então, assim, o cajado também vai dizer no Salmo que é a minha segurança, né? É a segurança, então, porque defende, porque lembra da missão, porque traz toda essa carga. Então, também o cajado. O cajado também é o sinal da autoridade que se tem, né? Então, tudo isso está implícito em levar só o bastão.
a única coisa que eles vão precisar para a missão é a autoridade. Que autoridade é essa? Que Deus deu a eles. Deus deu a eles poder sobre os espíritos impuros. Então, a única coisa que eles têm que levar é essa autoridade. Não precisa de nada que é deles. Túnica, sandália, escova de dente, nada disso. A única coisa que eles precisam é o bastão, que é o sinal da autoridade que Deus deu a cada um deles. Então, quando eu vou à missão, eu vou só com isso, com a autoridade do nome do Senhor que Ele me concedeu, que Ele me deu para que eu fosse, para que eu desenvolvesse e para que eu caminhasse. Então, fazer missão é pegar a palavra de Deus e sair. A gente não precisa de mais nada, porque Deus vai nos dar a capacidade para realizarmos tudo aquilo que precisamos realizar. Então não tenha medo, não se sinta inseguro, só se abandone naquilo que Deus te chama a fazer. Te pedimos, Senhor, que livre o nosso coração de todo apego, Senhor, e também de olhar para as nossas capacidades, porque podemos e temos condições de fazer. Te pedimos, Senhor, que libere o nosso coração de toda prisão e toda escravidão, para que toda autoridade, mas também não só autoridade, mas toda a glória seja dada a Ti, em todas as coisas, pelo Teu nome maravilhoso e bendito. Também te pedimos, Senhor, ajuda-nos a sermos responsáveis, Senhor. Ajuda-nos não a ficarmos de bobeira e de mimimi, mas sermos responsáveis, termos atitudes adultas e maduras, Senhor, como pessoas que somos na fé. E dai-nos também a graça de testemunharmos no mundo, como Santa Águida testemunhou o amor a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.